Agora, como a gente destacou na abertura aqui do Morning Show, morreu ontem na Califórnia o psicopata Charles Manson, um dos mais conhecidos criminosos dos Estados Unidos. Inferno em festa. Bom, a história desse sujeito é bem sinistra, até vou colocar uma trilha sonora aqui, porque tem a ver, talvez a gente consiga encaixar a explicação ou porquê, né? Ter a ver é uma lógica bem particular do Charles Manson, né? Na verdade, é só uma música dos Beatles. Ele associava isso, né? Aludia essa canção ao álbum branco dos Beatles, enfim. Mas vamos lá, Paulinha, o que a gente deve saber sobre esse cara, né, que morreu aí, segundo relatos de causas naturais. Ele já não estava muito bem, o TMZ, mais uma vez, o FBI das celebridades, né, foi quem foi atrás da história, falou com a Deborah Tate, que é irmã de uma das famosas vítimas dele, que recebeu essa informação vinda do presídio de que ele tinha morrido, né? Ele já não estava bem. Parece que em janeiro desse ano eles tentaram até fazer uma operação de lesões no intestino, hemorragia interna, mas ele já não estava bem em janeiro. Não conseguiram nem passar por essa cirurgia. Então ele seguiu num estado bastante debilitado e acabou falecendo na noite de ontem, aos 83 anos. A história desse cara é das coisas mais malucas, é aquele típico roteiro mais terrível da realidade do que no cinema, né? Nascido em 34, numa família disfuncional, a mãe prostituta, o pai alcoólatra, foi expulso de casa, começou a causar, digamos assim, crimes de falsificação, de roubo, se casou, depois apareceu, casou de novo com uma mulher que depois foi uma serial killer, Edgar, vai entender. Eis que ele foge de toda essa situação. Em 1967, vai para São Francisco, no auge do movimento hippie, e logo depois cria o que ele chama de a família Manson. Teoricamente, uma sociedade hippie ali de jovens que vai se modificando para algo sombrio, para algo mortal, entre as crenças, a máxima nazista da supremacia branca, práticas de separação das crianças dos pais, invasão e saque de residências de luxo, supermercados, orgias, uso de LSD e, inclusive, essa história aí da música Helter Skelter, essa noia dele de achar que os Beatles eram tipo... Era uma música a ser decodificada. Não, todo o álbum branco trazia algumas menções que justificavam o que ele acreditava, que era o seguinte: havia um embate entre a raça branca e a raça negra. A raça preta, negra, iria se colocar sobre a branca. É o que ele acreditava, é uma pira que ele tinha, e ele convencia as pessoas disso, Ed. Isso é uma das coisas Tanto mais que a ideia desse assassinato, né, aí, né, em série aí, ele pretendia acreditar isso aos Panteras Negras, né? Ele queria fomentar essa briga. Ele queria que essa briga acontecesse logo, ele queria antecipar essa batalha que ele imaginava e, enfim, convencia as pessoas de que iria acontecer. Então ele escalou algumas pessoas da seita, entre elas 3 mulheres que foram condenadas, inclusive, para invadirem casas de luxo. No caso, invadiram a casa da Sharon Tate, essa atriz de 26 anos, estava grávida de 8 meses, era a esposa do Roman Polanski. Invadiram a casa dela e ali eles assassinaram 7 pessoas a facadas. Então é por esse crime aí, por esse inexplicável crime, que o Charles Manson foi sentenciado. Primeiro a pena de morte, depois na Califórnia não teve mais pena de morte, né? Então ele acabou sentenciado à prisão perpétua. E lá estava, preso, tentou várias vezes pedir condicional, nunca concedido, pediu para se casar em 2014 com uma mulher de 26 anos. Aí venceu a autorização, né? Aí não casou. Conseguiu, ficaram 90 dias lá esperando casar, acabou que achou melhor não casar. Recentemente, estava se falando muito de um filme do Tarantino que ia tratar da vida do Charles Manson, sobre os acontecimentos terríveis ocasionados pelo Charles Manson. O que é que tem de verdade nisso, Ed? De acordo com o próprio Tarantino, o próximo filme dele não será sobre Charles Manson. Na verdade, será sobre o ano de 1969, que inclui esse crime, mas também inclui outros acontecimentos, como a chegada do homem à Lua, Woodstock. Então, o que ele diz é que não vai ser especificamente sobre isso. Especulam-se que Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio e até Margot Robbie possam fazer parte do elenco. O roteiro está pronto e as filmagens devem começar
talvez até no final desse ano, né? Ou no começo do ano que vem, ainda não tem data de lançamento para esse próximo filme do Quentin Tarantino. Mindhunter, uma série que tá todo mundo falando, né? Que ali mostra uma história real dos caras do FBI que começaram a investigar a mente de serial killers e tentar buscar explicação para o inexplicável. Na primeira temporada, muito se falou do Charles Manson, porque, como você mesmo disse, foi um dos psicopatas mais famosos da história dos Estados Unidos. O que se espera é que, numa próxima temporada, a gente tenha, de alguma forma, a presença desse cara. Quem tá vendo as imagens logo deve estar identificando, porque ele tem uma improvável, ou talvez para ele provável, tatuagem da suástica no meio da testa, né? Uma coisa inexplicável, não dá nem pra... Enfim. Mas será que vai ter? Não sei. Mas quem gosta de série sabe que Aquarius, da NBC, já trouxe essa história. É uma série protagonizada pelo David Duchovny, teve 2 temporadas e trazia um ator, Gethin Anthony, que é o Renly Baratheon do Game of Thrones, na pele do criminoso. No cinema, a gente teve também outros filmes que trouxeram não só o julgamento, ou o fato, ou entrevistas, documentários, né? Inclusive, tem um documentário que é relativamente recente, que é de 2014, chama Life After Manson. Eu acho que, para mim, é um dos mais impactantes, porque traz uma entrevista com a Patricia Cranwilco. Essa mulher foi uma das 3 que o Manson conseguiu levar ali para praticar o crime, para praticar esse assassinato. E ela explica o que é que aconteceu. É uma história muito terrível. Entre essas mulheres, teve uma que até tentou suicídio comendo um hambúrguer de LSD. É uma coisa muito maluca. E se a gente for pensar em figuras icônicas, a gente tem o Marilyn Manson hoje, que é um artista da música, né? Você sabe que o nome dele é Marilyn, de Marilyn Monroe, e Manson, de Charles Manson. Então ele juntou ali 2 figuras da década de 60, né? Uma famosa pela sua beleza e tal, e o outro pela sua brutalidade, enfim. E até, você ter uma noção da pira do Charles Manson, ele chegou a mandar uma carta em 2012 pro Marilyn Manson ameaçando ele. Mas a carta é tão nonsense que você nem consegue entender exatamente qual é a ameaça. Mas chegou nesse nível do cara mandar. E eu sei que o Tonholi sabe várias histórias interessantes a respeito do Charles Manson. Acho que vale a pena a gente ouvir, porque esse cara aí é um pirado mesmo. Eu acho que não vai deixar saudades pra ninguém. Paulinha, antes de tudo ele era um pária, como você colocou muito bem. Até porque quando ele foi batizado, a mãe dele, depois foi modificado o nome, deu o nome dele de No Name Maddox. A mãe era Maddox e ela queria que ele se chamasse sem nome, né? Depois isso foi modificado para Charles. O Manson, talvez a postura seminal que mostre o surgimento do terrorífico fenômeno Manson é que em 66, quando os Panteras Negras foram fundados, os Panteras Negras queriam unificar o movimento negro nos Estados Unidos. Só que os Panteras Negras, eles começaram a ter a ideia de que essa unificação só se daria com o uso da teoria marxista, né? Aí o que aconteceu? Os Panteras Negras começaram a agregar toda a inteligência americana para o lado deles. Tanto que o meu finado orientador de mestrado, para quem o Lennon compôs Come Together, o Timothy Leary, quando ele foi preso, ele foi socorrido pelos Panteras Negras no Afeganistão. Quando ele veio trazido pela CIA, a Central de Inteligência Americana, para os Estados Unidos, o que os caras fizeram? Botaram ele na cela em Folsom, que é a Harvard do sistema penal californiano, colocaram ele na cela com o Charles Manson. E o Charles Manson falava para ele que necessariamente a tatuagem de suástica na testa não significava a supremacia branca, mas para ele significava também o avatar de Shiva, que é o avatar da desconstrução. Se você injetar ar numa cruz suástica, ela gira para o sentido anti-horário, quer dizer, a desconstrução de tudo. E o Manson, esse psicopata, se achava um profeta da desconstrução. Ele não falava destruição, ele falava desconstrução. De qualquer forma, a contracultura americana teve depois dos assassinatos cometidos por ele, ela teve uma grande quebra, porque começou a se ver que a geração do sexo, drogas e rock and roll poderia ir para um lado
estranho, um lado armagedônico, tanto que ele cometeu o assassinato ouvindo Helter Skelter dos Beatles, né? Ele via no álbum branco um mantra a ser decifrado em prol da briga das etnias, não vou falar raças. Então eu acho que devia ter saído de cena essa figura absconsa há muito tempo. Demorou para subir. Tem um vídeo que eu acho que é legal a gente chamar, para quem nunca viu nada na internet a respeito do Charles Manson, é um vídeo em que ele explica quem ele é, né? Eu acho que vale a pena pelo surto dele ali, acho que dá para perceber bem essa história que o Tonholi explicou agora. Solta aí, Bruno. No idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. As caretas que ele faz são surreais, assim. Completamente fora. Nobody. Tá falando que ele não é ninguém, ele fala, eu não sou ninguém. I'm a tramp, a bum, a hobo. Sou um vagabundo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Fala que ele é tipo